nome, eu acho que outros clubes vão entrar nessa história também, é o Viseu. E aí o Jair Ventura quer o Viseu, só que o Santos tem o Zeca, né? E aí, como tem o Flamengo envolvido nessa história, o Zeca também, o Flamengo querendo o Zeca, você pode entrar ali, fazer aquele bolinho, aquela negociação e o negócio dá certo. Mas o Viseu hoje é o novo titular do Flamengo, né? Pois é, mas o Flamengo quer muito o Zeca. Ah, tudo bem, mas eu quero muita coisa, mas eu não vou me desfazer de um cara que hoje é importante para mim. Se de repente depois ali o Guerreiro é absolvido, e aí é uma outra conversa. Mas não posso contar com isso hoje. Hoje a realidade do Flamengo para começar o ano é o Viseu, cara. Então eu agradeceria muito o interesse do Santos, mas falo, não dá, cara. A não ser por grana e tal, mas como moeda de troca na situação... Não, o Santos queria dinheiro de volta. O Santos queria dinheiro de volta. Então, assim, seria o Santos daria o Zeca e aí falava, ó, beleza, tá tudo certo na justiça, fica com o jogador. Vocês me dão o Viseu e me dão mais um dinheirinho. Aí no caso do Flamengo, eu falo, não, beleza, eu vou esperar então abril, que a justiça vai se pronunciar, aí eu fico com o jogador de graça. Porque assim, o Zeca já tem um acerto verbal com o Flamengo. Só que esse acerto verbal não vale de nada enquanto não houver uma decisão definitiva da justiça. Por enquanto, o Zeca tem uma liminar que suspendeu o contrato dele. O medo do Flamengo é se basear nessa liminar, contratar o Zeca, colocá-lo para jogar e depois a justiça definitivamente se posiciona a favor do Santos e o Flamengo tem que pagar uma multa de 50 milhões de reais. Então, prudente, o Flamengo procurou o Santos e falou, vamos tentar chegar a um acordo? Vocês não vão pedir o que vocês pediriam pelo Zeca, porque é uma situação delicada, uma situação de briga entre vocês e o atleta. Mas vamos tentar chegar a uma solução. E aí o Flamengo apresentou uma lista com alguns meio-campistas, volantes e meias. O Jair Ventura descartou todas as possibilidades e pediu atacantes. Ele pediu que essa lista envolvesse atacantes. O Viseu, Marcelo, não pode ser incluído numa relação como essa, né? Na base da troca. O Flamengo espera ter o Guerreiro a partir de fevereiro. O Flamengo negocia com mais um atacante. Mas envolver o Viseu numa troca, acho que o Viseu pode pensar, o Flamengo pode pensar em coisas maiores para o Viseu. E aí uma informação que a gente traz com exclusividade é que o Independente, atual campeão da Sul-Americana, bateu o próprio Flamengo na decisão, apresentará entre hoje e amanhã uma proposta oficial de 3,5 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do Viseu. Essa proposta vai chegar às mãos do Eduardo Bandeira de Mello, já um ofício, inclusive, eu até tive acesso a esse ofício. 3,5 milhões de dólares, se a gente trouxer para a nossa moeda, a gente está falando de algo em torno de 11 milhões e 600 mil reais. É quanto o Independente topa bancar. E aí nas redes sociais, muito rubro-negro brincando, esse Independente não tem grana para nada, como é que vai pagar 11 milhões e 600 mil? Vale lembrar que o Independente acaba de vender o Tagliafico, lateral esquerdo, para o Ajax, 5,5 milhões de dólares. Então, só nessa negociação ele já tem 2 milhões a mais de dólares do que ofereceria para o Flamengo. E aí, o grande X da questão, o grande ativo hoje do Independente é o barco. Não barcos, é o barco. Esse é barco mesmo. Isso, esse é barco mesmo. Tem 18 anos de idade e acabou com a Sul-Americana. Ele arrebentou. E ele tinha uma negociação praticamente fechada com o Atlanta, da Major League Soccer. 12 milhões de dólares. Só que o Independente desfez o negócio e está pedindo 24 milhões de dólares. Eu acho curioso esse tipo de coisa. Então, Maurício, eu fechei com você por 12 milhões de dólares, mas esquece aquela lá. Se você quiser ficar com o jogador, agora é 24 o novo valor. O Independente dobrou o valor e o Atlanta já desistiu do negócio. Na Espanha, especula-se que o Atlético de Madrid está de olho no menino, porque, de fato, era um desperdício ver o Barco com todo o talento e 18 anos de idade jogando no futebol americano e não num grande clube do futebol europeu. Ele parece ter talento para fazer esse caminho. Não sei se o Independente vai conseguir os 24 milhões de dólares sonhados, mas é um grande ativo e o Independente aguarda para os próximos dias uma resposta do Fla. Te diria que o Flamengo não vai aceitar essa proposta. Acho que ainda é um valor baixo pelo que o Viseu vale. É baixo, estava pensando. O Viseu, precisa ver o quanto o Flamengo acredita no Viseu. Acho que é uma das principais promessas que surgiram aí da base do Flamengo. Ele melhorou no final do ano passado. Talvez não tenha confirmado tudo o que se esperava dele, porque a expectativa talvez fosse grande demais. Mas é um jogador que vem amadurecendo, alguém que que o Flamengo vai precisar, porque não tem problemas com o centroavante titular, que era o Guerreiro, não sabemos ainda. Então precisa começar a temporada com o Viseu. E ele vai ser importante. Então, para você se desfazer de um jogador jovem, que já tem alguma projeção, por um preço assim
tão baixo, eu acho que não é razoável. Ainda mais o Flamengo, que não está com a corda no pescoço financeiramente, né? E com a falta de opção também. Agora, só um adendo aqui, vocês não sabem de nada. Não era o Pedro de Lara, era o Zé Ramalho. Jura? Era o Zé Não, Ramalho. mas eu lembro depois. Não, então eram os dois. Ainda maior, né? Os fãs de esporte estão lembrando que, é verdade, não era o Pedro de Lara, Jura? era o Zé Ramalho. Que Caraca, é mesmo? O Léo foi lá, Ah, tá. foi lá, Bianchi. É? Ele foi Mas o lá Zé e foi Ramalho é a mostrar cara do foto, Pedro era o de Zé Lara. Ramalho. Eles são parecidos são- mesmo. Então. Mas vocês não estão sabendo de nada. Quando eu vi aqui, eu lembrei. Aí teve um fã de esporte que falou, não era o Zé Ramalho, não era o Pedro de Lara, era o Falcão. Não era o Falcão. Calma, né? Você tá misturando muito o negócio aqui. Mas vamos lá, voltando. Não era o Pedro de Lara, então? Gênio. Era o Zé Ramalho. Era o Zé Ramalho. Olha, E só uma coisa sobre o Viseu, Marcela. Repito, eu não aceitaria essa proposta. Acho que o Viseu vale mais. Embora o Independente até tope diminuir esse percentual. Ele pede 70%, numa dessa, se o Flamengo achar que o valor é pequeno, ele até topa ficar com uma fatia menor. Ainda assim, né? Você Mas, perdeu, mas o que é curioso, assim, o Ariel Holan, que é o técnico do Independente, que saiu, mas voltou. Saiu e voltou. E a ideia dele, quando o Independente mira o Viseu, eu até imaginei que tivesse, talvez, perdendo o Giuliotti, que é o centroavante bom, de 30 anos de idade do Independente. A ideia do Ariel Holan é jogar com 2 centroavantes. E é meio surpreendente, né? Porque a gente não tem visto com muita frequência um time jogando com 2 atacantes com essa característica. O Holan ficou encantado pelo Viseu a partir do que viu nas semifinais e na decisão da Sul-Americana. O Viseu foi muito bem contra o Júnior Barranquilla, marcou 3 gols. Mas as cartas estão na mesa e a partir de agora é o Eduardo Bandeira de Melo quem vai decidir. Então, mas é um dos caras que contrariou toda aquela imagem negativa do Flamengo, foi o Viseu. Acho que não faz sentido iniciar uma temporada abrindo mão de um dos jovens que deu ao Flamengo uma postura mais intensa de Flamengo e que os medalhões não davam. Cara. Aí você inicia a temporada e eu imagino que a expectativa do Flamengo é não voltar a ter a mesma impressão que teve ao longo de toda a temporada de 2017. E a primeira medida é se desfazer do Viseu, que junto com o Paquetá também foi um dos jovens que conseguiram elevar o padrão do Flamengo, que estava muito naquela letargia dos medalhões que não faziam nada. Quem não terminou o ano queimado no Flamengo, na prática, foram os pratas da casa, né? Você vai e desfaz deles? Eu acho assim que antes de qualquer coisa, acho que 3,5 milhões nem conversa. Se fosse da diretoria do Flamengo, não chegava nem conversa, não vamos nem sentar, não vamos nem falar sobre isso. Mas antes de pensar em vender o Viseu, precisa ter um substituto, precisa ter um jogador ali para aquela posição. Se chegar um jogador e aí chegar uma proposta de muito mais dinheiro do que 3,5 milhões de dólares. De dólares ou de euros? De dólares. De dólares, aí... A gente está falando de 11 aí milhões e você começa a 600 mil pensar. reais. O engraçado é que o futebol é dinâmico, né? 6 meses atrás, se chega essa proposta, eu acho que vendem na hora. Verdade. Quantos anos tem o Viseu? Certamente. 20 anos. É muito novo ainda. O que eu estranhei do que o Nicola falou foi o Santos, o Jair, não querer meias. Ele prefere atacantes. Sério, perdeu o Lucas Lima, seu principal articulador, né? Será que o Mancoelho estava nessa lista? Assim, Não sei, sabe? não sei. Porque seria talvez fosse uma boa para tentar repor ali o meio-campo. E uma boa também para o Mancoelho, mudar de ares. Acho que o Flamengo, ele sempre ficou naquele no meio do caminho, né? De vingar ou não vingar, de ser titular ou não, mas é um jogador que tem recursos. O Santos precisa de um articulador para o meio-campo e urgentemente. Acho. Agora, talvez não tenha tido o Mancoelho nessa lista do Flamengo, né? Não sabemos. É bem possível. O Santos tem essa carência de meia, mas também tem uma necessidade grande de atacantes. Porque ele perdeu o Ricardo Oliveira e o Copete já deixou claro que não quer continuar no Santos. Aconteceu alguma coisa durante a temporada passada envolvendo o Copete e Santos que esfriou a relação. Inclusive, o empresário do Copete vem ao Brasil nessa semana para tentar definir a saída dele do Santos. Um dos alvos, um dos interessados no Copete é o Atlético Mineiro. Então, talvez, diante da possibilidade de perda de Ricardo Oliveira e Copete, o Jair Ventura esteja de olho em atacantes. O Santos vive um momento delicado. O Santos vai passar por muito aperto. Olha que situação, Maurício. O Jair Ventura ainda não foi anunciado de forma oficial pelo Santos, embora já tenha um acordo já há alguns dias. Isso se deve porque o Santos não tem 800 mil reais para pagar a multa rescisória do Botafogo. E já vai se representar, né? Que vai se representar. Então, amanhã o time amanhã é dia 3, né? Amanhã o time se apresenta e corre risco de não ter o Jair.
Num primeiro momento, sem os 800 mil, o Santos ofereceu uma lista de jogadores. A lista tinha Leandro Donizete, Serginho, Fabiano Nogueira, Vladimir Hernandes. O Botafogo disse... O Botafogo fala assim, beleza, você não me manda eles, eu te libero daí. Foi quase isso. A resposta foi obrigado por tudo isso, mas eu quero meus 800 mil reais. Eu libero Jair pra você não me mandar esses caras. E aí diante da necessidade de ter dinheiro, o Santos precisa recorrer a um banco. As instituições bancárias, obviamente, fechadas durante o feriado de fim de ano. A partir de hoje é que o Santos vai tentar levantar esses 800 mil de empréstimo para conseguir pagar a multa rescisória e ter o Jair Ventura a partir de amanhã. Seria a primeira vez que na contratação de um técnico entraria uma troca com jogadores, né? Eu não me lembro disso. Isso também. Melhor tuitada até agora em relação a essa história do Viseu. Marcelo Afonso, 3,5 milhões de dólares, eu nem respondia, só visualizava. Deve vir por WhatsApp a mensagem, né? E o Caveirinha Flá está dizendo que Viseu, pelo menos 20 milhões. Nossa! Aí pode vender, pois o Flá tem Lincoln, mas ele está falando 20 milhões de reais. Aí pode vender. O Flá tem Lincoln, mas ainda assim precisa, né? Se vender o Viseu, precisa de mais. Sem vender o Viseu, já está precisando de um jogador, de um atacante. A não ser que o Flamengo tentasse, por exemplo, incluir o Viseu numa contratação do Barco. Aí seria uma outra coisa. Aí seria porque você está trocando um talento jovem. Claro que teria que voltar mais dinheiro, porque o Barco hoje tem um valor de mercado bem maior. Mas daí, do ponto de vista ali da montagem da equipe e de negócio, seria mais inteligente. Troca um jovem promissor por um outro que já está um patamar um pouquinho acima. Um pouquinho acima na prateleira. Vamos falar do